Jovens, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Oliveira. Nessa aula nós vamos passear pela Ásia, a Ásia do Sul, e vamos destacar aqui nessa aula os aspectos econômicos do Paquistão, do Bangladesh e principalmente da Índia, que é o país que tem a maior projeção em nível internacional. Veja, em termos de PIB, comparando de 2018, a Índia já se coloca aí entre as 10 maiores economias do planeta, com um crescimento apresentado da ordem de 5% ao longo da última década. A Índia avançou bastante, superou diversos países considerados desenvolvidos em termos, pelo menos, de produção de riqueza, em nível absoluto, claro, não necessariamente em PIB per capita, já ultrapassa vários países desenvolvidos, já se coloca ali na posição de sétima maior economia do mundo. E se mantiver o ritmo de crescimento da última década, superior a 5% ao ano, bem provável que, em meados dessa próxima década desse século XXI, ela venha se colocar aí entre a quarta e até mesmo a terceira maior economia do planeta, uma vez que seu avanço é considerável, enquanto o crescimento da economia japonesa está estagnado desde o início do século XXI. Da Alemanha cresce, mas não num ritmo tão acelerado quanto a indiana, mesma coisa com a economia do Reino Unido e da França, ou seja, da economia europeia de uma forma geral. Então, tudo indica que o cenário é muito propício para que a Índia venha assumir, pelo menos em termos de produção de riqueza, em valores absolutos, aí alguma coisa em torno da quarta ou terceira posição em nível internacional, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Bom, de uma forma geral, hoje a economia indiana já representa algo em torno de 3,2% da economia mundial. Isso é relevante, é muito relevante. Só para vocês terem uma comparação aí com a posição do Brasil, que não faz muito tempo ocupava exatamente essa posição de sétima maior economia do planeta, a economia chinesa hoje, só no setor de bens e serviços, já apresenta um volume 46% maior do Brasil. Em números exatos, 45,6% superior à economia brasileira no setor de serviços. Já aqui a curva do crescimento da economia chinesa, veja, ela apresentou aqui uma pequena queda em meados do ano de 2017, na transição para o ano de 2018 voltou a se recuperar e agora tem uma suave queda, uma curva aqui com uma tendência de queda. Mas os economistas do Banco Mundial e do FMI indicam que ao longo desse ano de 2020, do ano de 2021, todos os indicativos mostram que haverá uma recuperação da economia indiana. Então, assim, ela vai manter esse crescimento a taxas superiores a 5%, o que vai, com certeza, fazer com que a Índia configure aí entre a sexta e a sétima maior economia do mundo em aproximadamente aí 4 ou 5 anos no máximo. Quanto à produção de riqueza por setores da economia, veja como se distribui a economia indiana. Basicamente, o setor de serviços e comércio corresponde a 63% da sua economia, ou seja, quase 2/3 da economia indiana gira em torno do setor de serviços e comércio, com destaque para transporte, comércio e serviços. Já o setor industrial tem uma representação bastante considerável. Lembrando que nos países desenvolvidos e mesmo entre alguns países em desenvolvimento, há um processo de desindustrialização muito forte, ou seja, de redução da participação do setor industrial na produção de riqueza do país. No caso indiano, os setores que mais se destacam são derivados de petróleo, e veja só que situação curiosa. A Índia produz petróleo, mas em pequena quantidade, importa volumes consideráveis e exporta produtos derivados de petróleo, ou seja, é um país que importa petróleo cru e exporta derivados de petróleo para um conjunto de países, principalmente da Ásia. Medicamentos, assim como o Brasil, a Índia, aliás, ela copiou o projeto de quebras de patentes do Brasil para produzir medicamentos, principalmente aqueles que cuidam da saúde pública de uma forma geral, como, por exemplo, os medicamentos que constituem o chamado coquetel anti-AIDS. Pois é, a Índia copiou o modelo brasileiro de quebra de patentes, autorizada pela legislação internacional, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, já que existe aí uma questão humanitária, e hoje os laboratórios indianos são responsáveis por um dos maiores volumes de produção de medicamentos do chamado coquetel anti-AIDS, e joias também. Já o setor agrícola corresponde a 15% do total da economia indiana. É um peso considerável, é um peso elevado se comparado ao peso do setor agrícola nos países ricos e desenvolvidos, onde destacam-se as culturas do arroz e do algodão. Quanto ao desenvolvimento industrial, e principalmente de alta tecnologia,
realmente a Índia é um país de contrastes muito interessantes. Se de um lado é um país que ainda tem um peso muito grande do setor primário, da economia, da agricultura, no total da formação do seu PIB, existe também, por outro lado, a contribuição de um setor de alta tecnologia. No sul do país, existe aqui o que seria o equivalente ao Vale do Silício dos Estados Unidos, aquela região na Califórnia, no Sun Belt, onde se tem ali um grande polo produtor de alta tecnologia, típico da quarta revolução industrial. E exatamente nessa área, você também tem aqui o equivalente na Índia a uma área de desenvolvimento tecnológico, também no setor de softwares, de desenvolvimento de aplicativos, e que vai projetando a economia indiana para o mundo como um todo. Nessa área do Vale do Silício Indiano, na região de Bangalore, você tem o mais importante tecnopolo de desenvolvimento de alta tecnologia indiano, não só no setor de informática, mas também aeroespacial, de aviação, capital da tecnologia da informação, ou seja, das TIs. Não à toa, a Índia vem se tornando uma grande exportadora de cérebros, ou seja, de pessoas de alta qualificação, que vão trabalhar em grandes corporações internacionais, principalmente na Inglaterra e mais ainda nos Estados Unidos, que vem no processo agressivo de importação de cérebros indianos. Por quê? Representa, de um lado, uma formação, uma mão de obra de alta qualificação, e, por outro, com uma média salarial ainda relativamente baixa. E, por isso, essa região é a maior exportadora de tecnologia de informação de todo o país indiano. Ali, para se formar um tecnopolo, há necessidade de convergência de algumas instituições, como de ensino superior, de pesquisa, além, claro, do fomento estatal, do apoio à pesquisa com financiamento, e empresas que vão contratar essa mão de obra formada no ensino superior, nas escolas de graduação, no mestrado, doutorado, e assim desenvolver um campo de economia bastante sofisticado, de bastante valor agregado, onde Bangalore hoje já se apresenta como uma das cidades que mais cresce no território indiano. Quanto ao crescimento econômico, infelizmente, um dos aspectos negativos do crescimento econômico de muitos países na Ásia é também, por outro lado, o quanto isso traz de impactos negativos para o meio ambiente. Assim como a China, que assumiu já há alguns anos a liderança mundial, a nada honrosa liderança mundial de emissões de dióxido de carbono, além de outros gases que contribuem com o efeito estufa, tirando essa posição que durante décadas foi dos Estados Unidos, a China começa a se despontar também como um país que vem aí gerando grandes impactos em nível da Ásia e, claro, com reflexos em nível internacional. A China já está ali na terceira colocação como país de maior volume de emissões de gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, e o país vem tendo agora, recentemente, uma postura cada vez mais delicada, criticada negativamente em nível internacional, junto ao seu posicionamento aos protocolos internacionais que visam contornar os problemas causados pelas emissões de carbono. Como a Índia vem acelerando aí suas emissões de carbono, ela tem se posicionado contrário, por exemplo, ao acordo, o Protocolo de Paris, que foi assinado em 2015, que superou em termos de adesão o antigo Protocolo de Kyoto, que tinha metas bem mais ousadas para as emissões de carbono. Houve uma grande aceitação, foi uma grande conquista em 2015, quando se anunciou aí a quantidade de nações que foram signatárias do Protocolo de Paris, e a Índia vai na contramão e se posiciona contrário à proposta do Protocolo de Paris, que visa exatamente a redução das emissões de carbono, assim tentar reduzir o ritmo com que o aquecimento global causa problemas para a vida na Terra, e infelizmente a posição do país tem chamado a atenção em nível internacional e sendo alvo de muitas críticas. Aproximadamente 70% da população indiana encontra-se na pobreza. Vejam bem, de um lado você tem uma ilha de desenvolvimento como é Bangalore, com um tecnopolo extremamente sofisticado, formando mão de obra altamente qualificada e desejada por muitos países desenvolvidos, enquanto isso uma grande parcela da sua população está aí dentro da linha da pobreza. Lembrando que o nível de pobreza de um país pode se diferenciar para outro, e dentro da própria Índia existem algumas gradações da pobreza.
da pobreza, da extrema pobreza, da miséria absoluta, e é dentro desse grupo mais amplo de pobreza, que reúne aí a pobreza, a extrema pobreza, a pobreza mais profunda, que se encontra boa parte da população chinesa. E aí você deve levar em consideração que a Índia tem uma população já superior a 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Essa é a população absoluta da Índia e que está em expansão. Isso quer dizer que 70% dessa população atinge aí um percentual muito relevante de mais de 900 milhões de pessoas nessa condição de pobreza. Há uma redução da pobreza na Índia? Sim, ela vem tirando pessoas da extrema pobreza, mas não necessariamente dessa categoria de pessoas mais humildes, que ainda vivem em grande parte em situações muito precárias. Ao mesmo tempo que é um dos países que vem aí criando enormes fortunas e assim aprofundando o contraste entre essa massa de pessoas pobres e desassistidas, que vivem em condições precárias, como você está vendo nessa imagem, ao mesmo tempo que você tem pessoas absurdamente ricas, muito ricas, bilionários, que já se coloca aí naquele ranking daquela famosa revista Forbes, que faz um levantamento e um ranqueamento das maiores fortunas do planeta. Algumas delas já se configuram aí como fortunas de pessoas de famílias indianas ou de origem indiana. Nesse gráfico, nós podemos perceber aí nitidamente o comportamento da distribuição da riqueza de acordo com as classes sociais na Índia. Vejam que a participação dos mais pobres no total da economia do país vem diminuindo. Então, o número de pobres está se ampliando e a sua participação no bolo da economia vem diminuindo. Ou seja, a massa de pessoas pobres vem se transformando numa massa cada vez mais pobre. A classe média também está perdendo participação no PIB, ou seja, a classe média está encolhendo e assim perdendo status econômico. Por outro lado, os ricos e os muito ricos estão aumentando a sua participação no PIB. Isso aqui é uma demonstração de que o índice de Gini, também chamado de coeficiente de Gini, no caso indiano, tende a se aprofundar se mantiver essa lógica de redução da participação dos pobres da classe média no total da economia do país, enquanto os ricos e os muito ricos vão acumulando uma fatia cada vez maior do bolo da economia, da produção de riqueza desse país do sul asiático. Quanto à questão migratória, a Índia vem se transformando aí num polo bastante intenso de migrações internacionais, de emigração principalmente. Recebe imigrantes dos países mais pobres daquela região da Ásia, ou seja, a Índia como um todo já é um país com uma participação muito grande de pobres. Mas existem países, como por exemplo Bangladesh, onde a situação é mais precária ainda. Milhões de pessoas, milhões de banguelas vivem no território indiano e há aí uma movimentação já de uma década, de um levantamento censitário para identificar pessoas que não sejam indianos nativos e assim, e a partir dessa identificação, o Estado indiano está literalmente expulsando essas pessoas. Aí veja só que situação delicada, né? O mesmo país que tem milhões de pessoas vivendo fora da Índia, indo, por exemplo, para o Oriente Médio em busca de trabalho nos canteiros de obra, então é basicamente a população mais pobre, indo para a Inglaterra, onde parte dessa população, em função do histórico, a colonização inglesa, de muitos indianos falarem inglês, terem bom nível educacional, aí tem as portas abertas, até certa medida, na Inglaterra, ou então nos Estados Unidos, para onde muitos indianos estão indo hoje, principalmente para a região do Vale do Silício. Então, um país que vem exportando pessoas, sejam indivíduos de baixa qualificação para trabalhar nos canteiros de obra no Oriente Médio, que está em transição econômica para uma economia pós-petrolífera, até a mão de obra altamente qualificada, que vai em direção à Europa e Estados Unidos, é o mesmo país que quer se livrar de população tida como não nativa, ou seja, de origem não hindu, que não seja seguidor do hinduísmo, e quer expulsar principalmente, por exemplo, as pessoas que são de origem do país vizinho do Bangladesh, que estão sendo ameaçados aí de deportação. E um dos aspectos positivos, digamos assim, dessa emigração indiana, se por um lado a fuga de cérebros, que é essa categoria de pessoas de alta qualificação, cria um rombo de mão de obra qualificada que pode contribuir com o crescimento econômico indiano, por outro lado, essa mesma fuga de cérebros propicia uma entrada de capitais em volume muito grande na economia indiana, porque muitos desses indivíduos que vão para a Inglaterra, para a Europa como um todo, Estados Unidos, enviam para os seus parentes que ficam na Índia
bilhões e bilhões de dólares todos os anos, ou seja, trabalham no exterior, ganham dinheiro e enviam parte desse ganho para suas famílias que ainda permanecem na Índia. E vejam que, em nível mundial, nenhum país enviou para a própria origem, nenhum grupo de imigrantes enviou para o seu país de origem um volume tão grande quanto os indianos. Só em 2017, estima-se que os indianos enviaram para o seu país, enviaram para os seus familiares que continuam no seu país de origem, alguma coisa em torno de 65 bilhões de dólares. Isso é maior do que o PIB de muitos países de porte pequeno, até mesmo, por exemplo, países sul-americanos como a Bolívia, o Paraguai, não tem um PIB tão grande quanto esse valor que os indianos espalhados pelo mundo remetem para o seu país de origem. Entre o ano de 2008 e 2017, esse volume foi muito relevante, 623 bilhões de dólares. É uma estimativa bastante relevante. O volume de capital, então, que entra na economia chinesa, derivado dos indianos que vivem no exterior, supera o volume de exportações de muitos produtos industrializados indianos de alto valor agregado. Então, de certa forma, exportar pessoas não é de todo ruim. Alivia a pressão migratória interna, por outro lado, também gera um rombo em termos de mão de obra qualificada, mas tem como retorno dezenas de bilhões de dólares todos os anos remetidos do exterior para o seu país de origem. Quanto à geopolítica indiana, no início dos anos 2000, junto com o Brasil, Rússia, Índia e mais tarde a África do Sul, formou-se um grupo que muitos viam como um bloco econômico, que não deveria ser visto assim, mas sim um bloco geopolítico e estratégico. Por quê? Além de estabelecer uma relação econômica mais próxima, também haveria integração em termos de trocas tecnológicas, de criação de alternativas em relação às linhas de crédito internacionais junto aos bancos mais tradicionais, como a FMI, o Banco Mundial, criando, por exemplo, o Banco dos BRICS para financiar principalmente obras de infraestrutura, uma relação mais próxima, por quê? Esse conjunto de países formam a chamada elite dos países em desenvolvimento. Então, tinha-se ali um projeto de aproximação econômica, de integração econômica, estrutural, tecnológica, entre um conjunto de países em desenvolvimento e que, dentro desse universo de países em desenvolvimento, mereciam um destaque. Então, temos aí os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, entrando nesse grupo também de países emergentes. E esses países estão numa posição bastante relevante em relação ao cenário internacional. São países que, juntos, formam aí alguma coisa em torno de 42% da população mundial, parâmetros aí do ano 2017 para o ano 2018, somam já quase um quarto do PIB internacional, e lembrando que ainda em forte expansão, a reboque da economia chinesa e indiana, 30% da área total da superfície continental do planeta e alguma coisa em torno de 18% do comércio internacional, provavelmente nesse ano 2020, já chegando aí próximo dos 20% do PIB internacional, uma vez que muitos países desenvolvidos estão em situação econômica de estagnação, em função ainda das sequelas da crise que se desenvolveu a partir de 2008 e teve como epicentro Wall Street e City of London, ou seja, a economia dos Estados Unidos e a economia da Inglaterra. Enquanto isso, China e Índia impulsionando o crescimento dos países em desenvolvimento. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouco de Bangladesh, ou ex-Paquistão Oriental. Localizado no nordeste da Índia, numa região de relevo predominantemente muito baixo. Essa porção sul do Bangladesh apresenta uma altitude média pouco superior ao nível médio do mar. É por isso que nessa área nós temos aqui a formação de um delta com áreas sempre sujeitas a alagamento, seja em função do avanço do mar na maré alta, seja em função das chuvas, das monções, que, com a intensidade com que elas ocorrem, acabam fazendo com que o escoamento seja muito lento e alagando amplas planícies fluviais nessa porção mais ao sul. Enquanto no norte temos um relevo um pouco mais montanhoso, então se, por um lado, não temos solos de tão boa qualidade quanto nessa porção sul, mas também não está sujeito aos alagamentos constantes no período das monções. Então nós temos aqui um território cortado por dois rios muito caudalosos, que na época das cheias transbordam e, além de umidificar suas extensas várzeas, suas extensas margens aluviais, onde depositam os sedimentos, depositam também umidade, depositam também nutrientes e minerais que fertilizam o solo, e assim garantindo
uma agricultura que, em muitos casos, ainda é muito rudimentar, mas ainda assim também proveitosa, porque o solo é de excelente qualidade e a fertilidade desse solo é renovada a cada ciclo de chuvas. Por outro lado, também, quando as chuvas são muito intensas e o transbordamento é muito maior do que aquilo que a gente julga ser o normal, acaba também trazendo prejuízos para a população, que pode vir a perder seus bens em função desses constantes transbordamentos, principalmente no verão do Sudeste Asiático, quando temos ali o período das monções de verão. Temos ali dois grandes rios que cortam o país. Vindo do norte, nós temos o Brahmaputra, e do sul, ainda do nordeste da Índia, temos aqui o Ganges, cortando essa planície aluvial e desaguando aqui no Golfo de Bengala, numa área muito rica em termos de nutrientes, de pesca, e que ajuda, contribui para amenizar o quadro de subnutrição severa sobre o qual boa parte da população de Bangladesh está submetida. A economia é muito dependente do setor primário, principalmente da agricultura, onde boa parte da população cultiva pequenas propriedades rurais, garantindo uma subsistência, cujo principal cultivo de destaque é o arroz, que é a base da alimentação da população de Bangladesh. Muitos desses trabalhadores que vivem nas cidades, e a percentual é relativamente pequeno de população urbana em relação à população rural, ganham salários muito baixos. Se a gente discute a média de salário do chinês, a média do salário do indiano, como uma das mais baixas em nível planetário, e Bangladesh é ainda mais baixo. Não à toa, muitas empresas que necessitam, têm demanda de numerosa força de trabalho braçal, estão se deslocando para essa porção do continente asiático. Por exemplo, a indústria de confecção de roupas, que encontra ali uma mão de obra qualificada na medida da necessidade, que não é algo tão absurdo, e ainda extremamente barato, e dali escoando essa produção para o mundo inteiro, inclusive, por exemplo, para algumas lojas de roupa aqui no Brasil. Então vamos às características gerais da economia de Bangladesh. A maioria da população é composta por agricultores muito pobres que cultivam pequenos lotes de terra, onde muitos trabalhadores ganham apenas alguns centavos por dia de trabalho na cidade, no campo menos ainda. Cerca de 52% da população com 15 anos ou mais de idade, infelizmente, não sabem ler nem escrever. São analfabetos absolutos. Daí a gente já tira uma ideia da dificuldade de um país como Bangladesh se desenvolver. Como se tornar um país desenvolvido ou minimamente desenvolvido com um percentual tão elevado de população totalmente vulnerável em função de não saber ler e escrever. E vejam bem, aqui só estamos falando dos analfabetos absolutos. Fora os analfabetos funcionais, aqueles que até conhecem alguma coisa, algum nível de capacidade de escrita, de leitura, mas têm enorme dificuldade em ler, em interpretar ou transmitir uma ideia através da escrita. Isso, com certeza, compromete qualquer projeto de desenvolvimento de uma nação. Somente 18% da população vive em cidade, ou seja, 82% vivendo no campo, o que também é utilizado como parâmetro de desenvolvimento. As nações mais ricas e desenvolvidas ao longo do século XX tinham como parâmetro de desenvolvimento o nível de urbanização. Por quê? Porque boa parte da população urbanizada desenvolve atividades que não necessariamente estão ligadas à agricultura, mas sim ao setor industrial, de comércio e serviços, o que entende-se ser uma economia de um perfil bem mais sofisticado. Quanto à participação da indústria em Bangladesh, como disse agora há pouco, em grande parte uma indústria manufatureira, ou seja, uma indústria que demanda intenso trabalho braçal. E como você tem ali uma mão de obra farta, Bangladesh está entre os países mais populosos do mundo. Temos várias áreas em Bangladesh que, apesar de ter uma população em grande parte vivendo no campo, por que pareça, existem ali alguns formigueiros humanos, ou seja, essas áreas de grande aglomeração, de forma desorganizada, constituindo-se, então, em áreas de adensamento bastante delicado, bastante complicado. É um país subdesenvolvido, o diagnóstico não deixa dúvida, em função do seu elevadíssimo percentual de população com baixo nível educacional, a taxa de mortalidade elevadíssima, uma expectativa de vida relativamente baixa, um PIB per capita também muito reduzido. Tudo isso coloca Bangladesh entre os piores IDHs do mundo. É um dos principais exportadores mundiais de têxteis e vestuários, ou seja, o país importa tecidos, importa máquinas de costura e outros equipamentos para o ramo de confecção,
mas exporta as peças acabadas, porque tem aí uma larga força de trabalho, minimamente treinada para trabalhar nesse ramo e fazendo de Bangladesh um grande polo produtor e exportador de peças de vestuário e alguns acessórios para o mundo como um todo, como eu disse, inclusive para o Brasil. E em algumas áreas você tem um desenvolvimento de algumas atividades com maior valor agregado, como a construção naval. Bangladesh, que até 2 décadas atrás, uma década e meia, tinha um enorme polo de desmontagem naval, ou seja, de desconstrução. Navios que já saíam de circulação, de atividades, eram direcionados a Bangladesh para o desmonte. E o trabalho geralmente era feito de forma extremamente precária, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, com pessoas lidando com equipamentos sensíveis como maçaricos, sem o treinamento devido. As denúncias junto à OIT, a Organização Internacional do Trabalho, eram aos montes contra as condições precárias de trabalho, até mesmo de atividade análoga à escravidão, com excessiva exposição ao risco, com baixíssimos salários. E essa mesma mão de obra, a partir do momento que ela é minimamente treinada, começa a ser explorada também por pequenos estaleiros que se instalam ali no sul do país, produzindo, então, embarcações com baixo custo, com alta competitividade no cenário internacional. Em alguns ramos de tecnologia, mas não de tecnologia necessariamente de produção tecnológica, por exemplo, de software, mas sim de montagem de aparelhos, funcionando como se fosse uma maquiladora. Maquiladoras, como nós vemos, por exemplo, no norte do México, onde os componentes são importados de variados países, aproveitando-se nessa fase que demanda enorme força de trabalho braçal, se faz a montagem, dali exporta-se para outros países do Sudeste Asiático, do Sul Asiático ou de outros continentes ao redor do mundo. E, por outro lado, em meio a esse quadro de pobreza e de desesperança, Bangladesh é uma referência em nível internacional para um setor empresarial inovador, novo, chamado empresariado social, que é aquele empresariado que faz empréstimos com baixos custos de juros, longos prazos, isso não tem nada a ver com a agiotagem, por favor, e estabelecendo, então, uma nova modalidade de economia chamada microfinanças. O que é microfinança? É uma forma com que se criou uma maneira de fazer com que alguma linha de crédito com baixo valor chegasse às pessoas extremamente pobres do país, e assim melhorando a sua condição de vida, possibilitando que elas pudessem fazer pequenos investimentos para abrir um pequeno negócio e assim tentar melhorar a sua vida e da sua família. Então, o Bangladesh criou aí um sistema baseado na confiança, onde funciona como se fosse uma caixinha em que pessoas emprestam determinado valor. Os empréstimos têm longo prazo, parcelas pequenas, juros praticamente inexistentes, movimentando a economia interna do país, fazendo com que, de uma forma geral, apesar de ainda apresentar um grande nível de pobreza e subdesenvolvimento, ainda assim apresentou uma melhora se considerarmos aí um comparativo com os últimos 20 anos da economia do país. Além desse quadro de pobreza, existe uma tragédia social que vem se desenvolvendo, que a qualquer momento pode se transformar aí em algo muito relevante em nível internacional. Bangladesh tem hoje, além de seus problemas internos, o maior campo de refugiados do mundo, o campo de Cox's Bazar. Nesse campo de refugiado, você tem aqui alguma coisa em torno de 800 mil a 900 mil indivíduos de um país vizinho, Mianmar, pessoas que sofreram perseguição do atual governo do Mianmar, que começou um processo de limpeza étnica, que eles chamam de operação de varredura, onde a ideia é praticamente, ou se possível, eliminar uma etnia que compõe a população desse país vizinho do Bangladesh. E como o Bangladesh está ali bem próximo, faz limite com o Mianmar, para lá se direcionaram centenas de milhares de pessoas que estão aglomeradas ali nessa província de Cox's Bazar, vivendo em condições precárias, onde o país Bangladesh, o Estado banguelês, não consegue muito mal dar suporte à sua própria população, que dirá dar suporte para uma população que busca refúgio, que busca abrigo, que busca segurança diante de um governo do próprio país que estabeleceu aí um processo de perseguição à sua população, que agora é obrigado a viver no país vizinho em condições mais precárias ou tão precárias quanto o próprio país vizinho do que o Bangladesh.
É muito triste. E nesse momento que a gente está aí em uma situação de pandemia do coronavírus, imaginem essa situação no campo de refugiados, onde as condições são extremamente precárias para se viver, com esse nível de aglomeração. E há notícias recentes, essa videoaula está sendo gravada no mês de julho de 2020, nos primeiros dias de julho de 2020, já há notícias de que os primeiros casos de contágio por coronavírus já chegaram no campo de refugiados de Cox's Bazar, o que pode despertar aí uma verdadeira tragédia humana, uma verdadeira tragédia social. Quanto ao Paquistão, infelizmente é um país que a gente conhece muito pouco. Quando se fala de Paquistão, normalmente a gente associa apenas as questões envolvendo a independência da Índia em relação à Inglaterra, e logo depois da independência houve uma separação entre a Índia e o Paquistão, que passou a ser um país independente, e o envolvimento nos conflitos no norte da Índia e do Paquistão, na região da Caxemira, que foi alvo, inclusive, de uma aula anterior nossa, que sempre se destaca no cenário internacional, infelizmente. Mas o Paquistão também tem outras virtudes. Tem uma economia que vem se desenvolvendo também de forma relativamente acelerada nos últimos anos, tem uma indústria que começa a se diversificar, está recebendo investimentos estrangeiros relevantes, e um dos setores que mais vem se desenvolvendo no país, que vem aí mudando seu perfil econômico, cada vez menos dependente do setor primário, da agricultura, do extrativismo, migrando para uma expansão do setor industrial e de serviços, entre eles serviços de turismo, já que o Paquistão tem uma população bastante diversificada, tem uma cultura muito diversificada, é um país de relativo fácil acesso e ainda por cima tem belíssimas paisagens que atraem turistas do mundo inteiro. Entre elas, a fantástica Shangri-La, conhecida como o Portal do Paraíso, ali no Himalaia já, com contrastes entre as montanhas com esse tom cinza e cobertas de neve eterno durante o ano inteiro, e com a floresta verde ao fundo e grandes lagos de origem glacial, e assim fornecendo uma paisagem paradisíaca. Por isso, Shangri-La, que é cenário para diversos livros, obras literárias, descrevendo as suas belezas, casos que devem ter acontecido ali, ou que gerou inspiração, atraem turistas do mundo inteiro. Hoje, a economia do Paquistão se distribui em 20% do seu PIB, dependendo do setor agrícola e de mineração. A indústria tem um percentual bem elevado no total da produção de riqueza do país, 27%, e o setor de serviços com outros 53%, sendo que o percentual da agricultura vem reduzindo, a indústria se mantém estável e o setor de serviços em franca expansão, puxado aí principalmente pela atividade do turismo, que tem nas paisagens, nas belíssimas paisagens do Paquistão, um grande atrativo. Outra região também de uma atração fantástica é Srinagar, também localizado no norte do país, na mesma região da Caxemira paquistanesa, uma região que, ao mesmo tempo, tem as belezas que atraem muitos turistas, mas também é uma região de deflagração de conflito que também gera uma certa instabilidade. As paisagens são lindíssimas e é uma dos principais polos de atração de turismo internacional. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, com toda a sua projeção internacional, atrai em média 5 a 7 milhões de turistas por ano. O Paquistão, em meio a um conflito localizado no norte do país, onde estão os lugares mais bonitos e fantásticos do país, conseguiu atrair cerca de 1 milhão de turistas no ano de 2014. E, de certa forma, vem mantendo esse número ao longo dos últimos anos, o que levou para o país um volume considerável de investimentos de alguns bilhões de dólares, e assim vem se transformando numa das atividades que mais gera riqueza para o país, e com essa riqueza a possibilidade também de um desenvolvimento econômico. Encerramos esse nosso passeio pela Ásia, espero que essa aula tenha sido útil para você. Nos vemos aqui em uma outra oportunidade. Um grande abraço, até!